defensivo agrícola, pesticida, biocida, produto fitofarmacêutico, veneno, o que não falta é nome para eles, os agrotóxicos, pois são substâncias químicas sintéticas produzidas com a capacidade de eliminar agentes que podem causar prejuízo nas plantações, sejam elas ervas daninhas ou micro-organismos como fungos, bactérias e insetos. O manejo dos agrotóxicos nas plantações pode ser feito tanto de forma individual pelos próprios agricultores familiares e nas grandes monoculturas pode ser realizado através de tratores pulverizadores e de grandes aviões que pulverizam várias áreas em pouco tempo. Do ano 2000 até 2020, a quantidade de princípios ativos registrados no mercado brasileiro só aumentou, pois no ano 2000 tínhamos 82 princípios ativos conhecidos, partindo agora para o ano 2020 com 343 princípios ativos. Desses princípios ativos conhecidos, sabemos que diversos deles são causadores de diversas enfermidades para a saúde humana. É tanto se você fazer uma pequena busca na literatura, só utilizando alguns termos como agrotóxicos e toxicidade em humanos, ou você colocar agrotóxico e saúde, você vai encontrar algo em torno de 11 mil resultados demonstrando algum desses princípios ativos ou um artigo de revisão relatando e demonstrando problemas de saúde em humanos. E se você quiser pesquisar um pouco mais a fundo, vai encontrar algumas substâncias como glifosato, paraquat e diquat, causadores de câncer, depressão e alguns outros problemas relacionados a isso. Agora que você sabe o que significa agrotóxico, vamos voltar novamente. Agro, campo, tóxico, veneno. Imagina o homem do campo passando esse veneno para matar uma lagarta. Você acha que vai matar só essa lagarta? Não. Todos os organismos ali, todos os demais insetos, alguns benéficos para a planta, também serão mortos por causa desse agente tóxico. E não somente isso, toda a microbiota ou parte dela, a depender de qual fungo ou bactéria que seja essencial para a planta, vai acabar sendo morta por ação desses agrotóxicos. Então perceba que o efeito não é somente benéfico por acabar, por exemplo, com uma lagarta. Temos uma grande consequência em seguida de prejuízos que ele pode causar. Além da contaminação dos lençóis freáticos após esse agrotóxico ser infiltrado com a ação da chuva ou da água proveniente da irrigação, como também quando esse agrotóxico fica localizado sobre a terra, quando chover vai ter o carreamento desse agrotóxico agora para os rios e lagos. Consequentemente, irá causar grandes déficits ou prejuízos para os organismos aquáticos. Já que você viu tanto sobre agrotóxicos, os problemas que os agrotóxicos podem causar, agora trago para você algumas alternativas para você deixar esse uso e ter um manejo 100% orgânico. Porém, você realmente vai ter que colocar a mão na massa e trabalhar para que você tenha esse manejo orgânico, pois necessita o cuidado diário e que você passe muito mais tempo dentro dessa lavoura. Para você realizar a capinagem ou a limpa do terreno, eu trago uma das alternativas, você fazer um galinheiro móvel, que você irá colocar esse galinheiro em um local, deixar alguns dias, cerca de 3 dias, e as galinhas, dependendo da quantidade, vai comer toda aquela vegetação daquele local. E depois você é só trocar o galinheiro de local para que ela capine agora em outra região. Além disso, você tem outro grande benefício com essas galinhas, que irão estar se alimentando de matéria sem agrotóxico, que vai ser as próprias ervas daninhas, que você também pode acabar vendendo essa própria galinha. Posteriormente, após fazer a capinagem, você realiza o afofamento do solo para fazer o plantio. Ao fazer o plantio, temos uma outra alternativa que é para acabar com a proliferação de ervas daninhas ou outras plantas que venham a aparecer, que é fazer uma cobertura com matéria orgânica morta de outras plantas, por exemplo,
folhas, galhos, pequenos galhos. Se você for colocar em uma região, deixando só a parte da planta que você quer cultivar de fora, o que é que vai acontecer? Essa parte que está coberta vai bloquear grande parte dos raios solares de entrar no solo, fazendo com que então aquelas plantas fotoblásticas não nasçam e não cresçam. Logo, você só irá ter, caso seja uma plantação de alface, só seu alface que irá crescer. Além desses benefícios, como vocês podem ver, o solo ele fica agora muito rico em diversos micro-organismos que têm a capacidade de decompor a matéria orgânica morta em transformar em adubo orgânico. Esse adubo que será utilizado para as plantas que você está colhendo a sua plantação e para a formação do solo. Perceba que para você fazer isso tudo, primeiro tem que fazer a limpa do solo, depois fazer o afofamento do local. Após o afofamento dessa terra, viemos agora com uma enxada para deixar ela ainda mais solta, para que quando você plantar a sua lavoura de interesse, ela tenha a capacidade de colocar suas raízes sem ter grande problema ao adentrar o espaço, e que também quando você colocar matéria orgânica sobre ela, não tenha tanta dificuldade em os micro-organismos ficar andando por ali para decompor ela. No caso, as minhocas, fungos e bactérias, em uma terra mais fofa, quando comparado com o solo compacto, tem maior facilidade para decompor. E como podemos ver aí, essa é a construção de um canteiro com grande quantidade de matéria orgânica para ser utilizado posteriormente. Que tal falarmos sobre fertilizantes em alguns tipos de agriculturas? A monocultura é uma técnica que se baseia no cultivo de apenas um tipo de cultura ao mesmo tempo num campo específico. Para isso, é necessário a preparação prévia da terra, formando assim uma cobertura vegetal. Quais são as vantagens da monocultura? Produção em menor tempo, custos de produção reduzidos, uso facilitado de herbicidas e manutenção de ciclos de pragas e de doenças. Mas quais seriam as desvantagens dessa cultura? Empobrecimento nutricional e exaustão do solo, condições favoráveis em larga escala para a existência de pragas e doenças e a retirada da cobertura vegetal, ocorrendo assim um desequilíbrio. Em um solo com nutrição ideal, é preciso ter fungos, leveduras e bactérias que auxiliam para a formação e captação de diversas substâncias que favorecem o crescimento de uma planta. O papel dos fertilizantes é aumentar a produtividade e garantir produtos saudáveis, fornecendo o equilíbrio certo de nutrientes ao solo. Além disso, auxiliam também para que o solo não fique esgotado, dificultando ainda mais o seu cultivo. Quando um fertilizante está em excesso no solo, pode prejudicar a absorção de outros nutrientes pelas plantas, causando assim deficiências que vão prejudicar tanto o desenvolvimento quanto a produtividade. O gráfico demonstra a perdas de nutrientes por safra em quilo hectare ano, ou seja, o plantio convencional existe uma perda muito maior do que o plantio direto. A importação de fertilizantes explodiu no Brasil durante os anos de 2017 a 2020. Um governo com aspirações liberais deveria ter como uma de suas principais preocupações a construção de um sistema econômico mais interconectado. O fertilizante representa para a planta o que a ração representa para o boi e o que a comida representa para nós seres humanos. Falta de políticas públicas, na maioria das vezes, pode ocasionar fatores irreversíveis para o nosso meio ambiente, como por exemplo, a morte de peixes. Os nutrientes, eles podem vir de material orgânico, resíduo de plantas velhas, estrumes ou até mesmo fertilizantes comerciais. Antes que os produtores adicionem fertilizantes nos solos, precisam enviar amostras para teste de laboratório para a dosagem correta. É como qualquer médico que dirá a dosagem de um certo remédio. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. É constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais.
Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. E a agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas pessoas que plantam, cultivam peixes, trabalham nas florestas e criam aves e gados conseguem combater a fome, reduzir a pobreza e fazer desenvolvimento sustentável nos territórios rurais. Ou seja, um ciclo de sustentação financeira. Mas você sabia que na maioria das vezes, ou quase sempre, a agricultura familiar tende a prejudicar da mesma forma que as grandes agriculturas? Meio confuso, né? Mas pode deixar que eu irei te explicar. Como dito antes, a terra e a planta necessitam de minerais, nos quais estão disponíveis nos adubos químicos. Porém, os fertilizantes, pesticidas, herbicidas e inseticidas usados no combate às pragas, quando usados de forma indevida ou em excesso, acabam sendo arrastados para os rios com as chuvas, poluindo assim o meio ambiente, o solo, erosão e poluindo assim os rios, matando toda a microbiota existente naquele local. Mas como um agricultor consegue fazer o cálculo para a colocação ideal de fertilizante? É simples, é pegar a demanda de fósforo, ou seja, 40 kg por hectare, dividir pela quantidade de fósforo que tem na fórmula, 30 gramas, e multiplicar por 100, conforme a fórmula abaixo. O resultado é aplicar 133 kg da fórmula 4-30-10 por hectare. Fazendo isso, o seu alface e a mãe natureza ficarão extremamente agradecidos. É isso, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.